começar cantando, preparando o nosso coração para essa tarde. Tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Com certeza será uma tarde abençoada. Vamos dar mais 2 passos em direção ao milagre, a graça que Deus tem preparada para nós. Põe a mão sobre o seu coração. Vamos proclamar isso, cantando com alegria. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Erga os seus braços, diga comigo. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Do início. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Mais uma vez, há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. E Ele vai declarar milagres neste lugar. Erga o seu braço, diga: se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Canta isso com fé, é o que o Senhor quer realizar. Ore e cante. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Mais uma vez para encerrar, diga: se eu orar, as muralhas não resistirão ao poder. Canta bem forte, diga comigo. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Escuta isso agora. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Liga bem alto o seu braço e vai dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio que este é o lugar. Eu creio que hoje é o dia. Eu creio que a hora é agora, Senhor, que eu vou vencer o mal, em que o mal vai ser derrotado na minha vida. Vai dizendo isso: eu creio, Senhor. Eu creio que o mal será aniquilado da minha vida. Eu creio que o mal será destruído na minha casa. Porque quando a tua boca fala, o demônio treme. Quando a tua palavra é proclamada, Senhor, o mal é destruído. E nós te pedimos que nessa tarde, nesse terceiro passo que nós vamos dar, que o mal seja aniquilado de uma vez por todas da nossa vida.
Se você deseja isso, levanta bem alto o seu braço e diga: é isso que eu quero, Senhor. Eu quero me levantar hoje aqui como um vencedor sobre todo o mal. Eu quero hoje, Senhor, me levantar como um vencedor sobre todas as forças malignas que atentam contra a minha vida, que atentam contra a minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aplauda com força esse Senhor a quem você quer servir com todo o teu coração. Bendito seja Deus. Vamos nos sentando e cantando. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Mesmo sentado, abra os seus braços, proclame. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Cante com fé. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Para encerrar, mais uma vez, diga isso. Se eu orar, as muralhas não resistirão ao poder. E é no poder desse Deus que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Dá uma salva de palmas para tremer esse lugar, para esse Deus poderoso. Bendito seja Deus. Amém. Bom, parte da tarde, né? É normal, tivemos a parte da manhã, né? O mundo gira, agora a gente tem a parte da tarde, né? Se a gente fosse ficar aqui, o mundo girando, ia ter a parte da noite, né? E a parte da madrugada. Quem tiver animado com o Padre Anderson, ele disse que vai ficar até às 5 da manhã aqui. Então, né? Nós tivemos essa parte da manhã, as nossas 2 primeiras pregações, os 2 primeiros passos. Quem estava aqui de manhã, levanta o braço. Todo mundo, né? Eu lembro da carinha de quase todo mundo aí, né? Eu guardo muito fisionomia, eu sou ruim de nome, data, telefone, essas coisas, mas rostinho eu guardo. É uma vez eu fotografo, guardo no coração. Então, estou levando todo mundo aqui no meu coração já. Está todo mundo fotografado. De manhã nós demos 2 passos. Qual é a proposta para o dia de hoje? No Louvemos o Senhor, nas 4 pregações que são propostas para esse programa. Hoje nós vamos dar 4 passos. Foi a proposta desde o início, né? 4 passos para alcançarmos o milagre. Demos 2 passos de manhã. E lembra que eu falei que cada passo gera uma atitude? Nós demos 2 passos. Primeiro passo, conhecer o mundo espiritual. Acreditar, crer que ele existe, crer que é lá no mundo espiritual que tudo de bom que a gente precisa está preparado, está embalado, já empacotado, prontinho para ser entregue a encomenda aqui na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Também tudo que tem de mal ali está disponível nas mãos do nosso inimigo, do inimigo de Deus e nós, Satanás. Conhecer o mundo espiritual foi o primeiro passo. E a primeira atitude, você lembra? Crer, crer. Lembrando o que dizia a palavra daquele que crê. Bom, demos o primeiro passo. Eu disse que o primeiro passo sempre é um pouquinho mais vacilante, né? A gente, na primeira pisada, você fica um pouco inseguro. Foi assim com Pedro quando desceu da barca. Imagino que foi assim com Moisés quando ele foi o primeiro a pisar ali na areia daquele mar que se abriu, né, um mar vermelho. O primeiro passo sempre é um pouco mais relutante, hesitante. Mas depois do primeiro passo, você sentiu que o chão está ali, aí você vai com a perna e dá o outro passo. A gente deu um outro passo de manhã. Você que estava em casa, dormiu até mais tarde, né? Friozinho, perdeu os 2 primeiros passos, mas não tem problema, a gente não quer que ninguém perca, por isso que eu estou fazendo aqui um resumo, mas quem estava aqui ouviu o segundo passo também. O segundo passo era construir a ponte da fé, lembra disso? Construir a ponte da fé, por quê? A primeira atitude era crer. Então quando a gente crê e adere ao plano salvífico do Pai, manifestado em Jesus, a gente começa então a caminhar a partir daquilo que a gente crê. Então a gente deu o segundo passo. E no segundo passo, a segunda atitude, a primeira era crer, a segunda confiar. A segunda atitude que o passo gera. Porque depois que você pisou, você confia, né? Eu falei, você sentiu o chão, aí você confia que você pode dar o terceiro passo. Por isso que eu dizia para quem estava aqui de manhã,
é que eu dizia que o segundo passo ele era muito importante para poder chegar no quarto. Lembra que eu falei isso? Que com esse segundo passo bem dado, ia gerar confiança para você então continuar dando os passos. Porque a segunda atitude do segundo passo é confiar. A primeira atitude do primeiro passo, crer. A segunda atitude do segundo passo, confiar. E aí nós chegamos no coração aí da nossa batalha, da nossa luta para alcançar o nosso milagre, que é o terceiro passo. Depois que gera confiança no nosso coração, aí a gente tem a possibilidade de lutar contra o mal. Porque veja bem, depois que você construiu, até nesse ponto que você chegou, tem alguém que vai querer destruir. Não é do interesse de Satanás, o inimigo de Deus e nosso, que ninguém progrida na fé. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o diabo não quer que você progrida na fé. Fala para você acha? Não, pergunta para você, fala para você, você acha que o diabo quer que você progrida na fé? Fala, é claro que não. Você acha? Você acha que interessa para o inimigo que o exército avance? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fala, tá vendo o que ele está falando lá? Fala assim, você acha que o inimigo quer que o exército avance? Pergunta essa pessoa aí. Não quer de jeito nenhum. O inimigo quer que o exército fique com muito medo, achando que o que está do lado de lá é mais forte do que o que está do lado de cá. Isso é uma tática de guerra. Uma tática de guerra é fazer com que o exército inimigo ache que você tem muito mais força que ele, aí o exército inimigo ou para, ou regride, ou desiste, abandona a guerra. Nós chegamos num ponto crucial da nossa batalha para alcançarmos o milagre, que já está pronto, não se esqueça disso. Está lá empacotadinho no mundo espiritual, esperando para mandar para cá, de Sedex 10, chega no outro dia rapidinho para você. Agora, vai ter que lutar, e chegamos nesse momento. O terceiro passo, e ele também está aqui no livro Vencendo Meus Medos. Já assinei alguns aqui, né? Acabei de assinar um aqui, que é de uma funcionária aqui da TV, inclusive, que disse que ia dar de presente para o irmão dela, que é policial. Ela disse, quando ela começou a me ouvir, ela foi folhear o livro, ela falou, já sei para quem eu vou dar. Acabei de assinar para ela ali atrás o livro. Esse livro você adquire aqui, na Rede Século 21, pelos contatos que vão aparecer aí na tela para você. Você que está aqui, só ir na livraria depois ali. E você ajuda concretamente essa obra de Deus, que é a Rede Século 21, que é a Associação do Senhor Jesus. Está aí, ó, telefone 0 operadora 19 3871 9600, ou então você acessa www.dica21.com.br. Você adquira também pela internet, é um meio muito prático e rápido, não é? E eu dizia de manhã que eu sempre começo o capítulo desse livro com um testemunho, uma história do meu ministério, da minha família. E eu começo esse capítulo no livro, que é o nosso terceiro passo, que é a luta contra o mal. Qual é o terceiro passo? O primeiro é conhecer o mundo espiritual. O segundo é você construir a ponte da fé. O terceiro é você lutar contra o mal, porque você começou a construir, ele vai querer destruir. É assim, na nossa vida espiritual é assim, a gente constrói, o diabo vem e destrói com o pecado. A gente constrói, o diabo vem e derruba tudo, mete o pé na construção que a gente fez ali, porque ele não quer que a gente progrida na vida espiritual. Ele quer nos destruir, ele quer destruir a nossa construção. Então a gente chegou no momento em que a gente vai ter que perder o medo do diabo. E olha, quando a gente começa a pregar sobre o padre, sabe disso melhor do que eu. Quando a gente começa a pregar e falar do diabo, tem gente que já começa a torcer o nariz. Ih, já vai falar dessas coisas aí. Nossa, não gosta nem disso. Não consegue nem falar o que quer falar. Nossa senhora, entendeu? Quer nem saber. Mas por que você tem medo do diabo? Explica para mim. Eu queria que você me explicasse. Se você me convencer, tudo bem, eu mudo aqui a pregação já. Aí me explica por que você tem medo do diabo. Numa luta, numa guerra em que você está, tendo a certeza que você já tem a vitória, porque nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, diz Romanos 8,35, somos mais que vencedores. Você está guerreando com um perdedor, que já é fato, é um fato histórico, é um fato espiritual, que ele já foi vencido, ele já foi derrotado, ele foi pisado pelos pés de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa. Ela já pisou a serpente, ela pisou a cabeça da serpente. O mal foi vencido exatamente quando Jesus derramou o seu sangue. Por que você tem medo do diabo? Explica para mim. Por que quando um pregador começa a falar das artimanhas do mal e fala de Satanás, já começa a arrepiar? Nossa, olha aqui, ó, dá para ralar coco aqui, até nos pelinhos, tão arrepiado que está. Olha que você vê,
cristão católico não pode ter medo do diabo. Ele é que tem que temer você. É o diabo que tem que ter medo dos filhos de Deus, porque nós somos vitoriosos, já temos a vitória em Deus. Tem essa história de ter medo do diabo não, rapaz. Quanto mais o diabo gera em nós o medo dele, mais ele avança sobre nós, mais ele vai vencendo as vitórias, mais ele vai vencendo as batalhas na nossa vida e vai tendo vitória. Para com esse papo furado de ter medo do diabo. Quem que enfiou isso na sua cabeça? Quem que fecundou isso no seu coração? E vou repetir, cristão católico, filho de Deus, não pode ter medo do diabo, porque ele já foi vencido. Aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão com ele. Nosso Deus é poderoso. A gente não acabou de cantar aqui? Nenhum mal irá resistir. O que você está dizendo? Nenhum mal irá resistir. E depois? Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Nenhum mal resiste ao poder do nosso Deus. Para com essa história de ficar com medo do diabo. Você não vai avançar na sua vida espiritual. Quando eu era moleque, lá na megalópole Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, né? Pensa numa cidade grande, imensa. Aquilo ali só perde para Nova York e Tóquio. Você tem uma ideia, Guaratinguetá deve ter uns 100 mil habitantes. É imenso, um colosso de uma cidade, né? Quando eu era moleque, quando eu era criança, pequena, lá em Guaratinguetá, moleque, né? Moleque, sabe, moleque não tem muita coisa na cabeça não, né? Moleque é meio... Às vezes saía na rua, sexta-feira, o pessoal fazia uns despachos lá na esquina. Ah, moleque, meu filho, saía bicando tudo, queria nem saber. Juntava 3, 4, vamos. Você vai? Você primeiro. Não, você. Não, você. Ah, você. Quando vai você já foi 3, já para cima, bicando, tudo. Era cabeça de galinha voando para um lado, vela preta, vermelho para o outro, e saía rachando, risada embora. Nem aí. Tem gente que não... Até abafamento, né? O coração... Aqueles que estão do lado de lá é que tem que ter medo daqueles que estão do lado de cá, filho. Nosso Deus é maior que tudo isso. Nenhum mal irá resistir. Nenhum mal resiste ao poder de Deus. Só que o diabo é próprio dele, é próprio de Satanás, ficar fazendo estripulia. Eu já acompanhei vários casos de libertação, e eu ia iniciar dizendo isso. Falei essas coisas para chegar nesse ponto, que é no livro, a história que eu conto. Uma pessoa muito querida, ela ficou sob domínio, sob o jugo de Satanás por vários anos, vários, ela e a sua família. E é uma pessoa muito cara, muito amada por mim. E um dia, várias vezes, eu estava morando na comunidade Canção Nova ainda na época. Essa pessoa ligava no meu celular, minha esposa atendia, às vezes o celular pegava ali, atendia. Aí dizia, oi Ana, o nome da minha esposa, oi Ana, tudo bem? Ela falou, oi. Ali o nome que eu dou a essa pessoa é Tereza, no livro. Oi Tereza, tudo bem, graças a Deus, tudo certo. O Flavinho tá aí? Tá sim, Tereza, vou passar para ele só um minutinho, um beijo, tchau. Quando ela passava para mim, no momento em que eu pegava o celular, dizia, oi, tudo bem? Já... Começava um espírito atrás do outro, pombagira, preto velho, 7 flechas e tudo quanto é flecha que tinha, não sei o quê, e um atrás do outro e me xingando de palavrão. E... eu muito tranquilamente, para não assustar minha esposa ali naquele momento, tarde da noite, às vezes 10 da noite, saía, oi, né, tudo bem, sim, não, foi tudo certo. Saía dali, ia para a capela, que tem ali na chácara de Santa Cruz, na Canção Nova, a capela de adoração perpétua que tem ali, chegava lá, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, me ajoelhava no Santíssimo e com o telefone, e batalhando, guerreando pela vida dessa pessoa que eu amo, pelo telefone, me ajoelhava, ficava 2, 3 horas, às vezes ajoelhado ali aos pés de Jesus, orando por essa pessoa, até que conseguia, que ele ia se acalmando,
Isso 1, 2, 3, 10 vezes, várias vezes, por anos. Até que chegou um dia, em que meia-noite me ligou de novo dessa forma, e aquela barulheira, aquele negócio todo, até que um espírito de pombagira me falou no telefone: eu vou matar a Tereza, eu vou matar ela hoje. Naquele momento eu surtei. Não, você não tem poder sobre ela. Ela foi comprada pelo alto preço de sangue derramado numa cruz. Não, eu ganhei pipoca, eu ganhei isso, cachaça, não sei o quê, me deram isso, me deram aquilo. Eu falei, você não tem nada, nenhum poder sobre ela. E nesse dia eu quase saí dali, e aí caiu a ligação. Eu morava em Cachoeira Paulista, essa pessoa estava em outra cidade. E eu fui movido a ir até aquela cidade, mas era já de madrugada, e fui até um padre amigo, e ele me disse, não é bom você ir, porque o mal não vai fazer nada. Ele já está possuindo essa pessoa, ele quer destruir você. Você vai ter que pegar uma área rural, você vai ter que pegar uma pista. Não vai hoje. Amanhã eu vou mandar um padre exorcista junto com você, inclusive um padre falecido já. No outro dia, aí dormiram com aquele barulho na cabeça, mas confiando. E aliás, ele me disse, me lembrei agora, ele falou, dorme em paz, porque Deus vai mandar os anjos para cuidar dessa pessoa. Aí fui, né? Começo, aquele barulho na cabeça, dorme, não dorme. Dormi. No outro dia de manhã saímos, vou contar bem rápido, depois você vê no livro, porque o tempo está rodando. Bem rápido, fomos para essa cidade, chegamos lá, uma área muito simples, uma região muito simples. Tinha uma casa do lado, com uma cerquinha de bambu. Quando eu cheguei na casa dessas pessoas, a janela aberta, a porta aberta, tudo aberto. Quando eu olhei para o lado, vi essa pessoa caída no quintal da outra senhora que morava do lado, e uma senhorinha sentada do lado. Meu coração já... Eu tinha medo do diabo também, claro. O que passam para a gente, que a gente vai ouvindo, a gente vai achando que ele tem poder, né? Quando eu vi aquilo, já palpitação, boca seca, assim que quando a gente começa a ficar com medo, vai dando isso, né? Arritmia, boca seca, suador frio. Quando eu cheguei, falei, tá morta, né? Aí essa senhora, uma senhorinha bem simples, com o tercinho na mão, falou assim, você é o Flavinho? Eu falei, sou. Então, ela bateu na nossa porta aqui, eu e do meu marido, era 00:30, a hora que eu tinha falado com ela. Bateu aqui chorando, meio estranho, falando uns negócios estranhos, e a gente não sabia o que fazer. Aí a gente chamou ela para dentro, colocamos ela na minha cama, eu e meu marido, a gente passou a noite inteira rezando o terço do lado dela aqui. Aí na hora Deus me lembrou os anjos que Ele mandou para cuidar daquela pessoa. Ou seja, Deus cumpre as suas promessas. E naquele momento então, eu, com toda a autoridade que Deus me deu, eu falei o nome daquela pessoa, e fui para levantá-la. Ela virou o rosto para mim com os olhos que não eram mais os dela, com muito ódio, com muita raiva. Aquele espírito que estava possuindo essa pessoa me disse assim, eu te odeio, eu te odeio. Eu falei, bom, hoje graças a Deus eu falo, que bom que ele me odeia, né? Graças a Deus, que se falasse que me amava, aí o trem ia ser feio. Falou que me odeia, está ótimo, é isso mesmo. Peguei com todas as forças que eu tinha, parecia que eu estava pegando 10 homens junto. E o padre lá na casa dela, na casinha simples, lá com a porta do padre, só falando assim, pode trazer, falando para mim. Eu falei, vem aqui pegar para você ver. Parecia que eu estava juntando 10 homens no braço. Ia que nem um gato batendo perna, braço, para entrar na casa dela. Ela juntou que nem gato quando junta na porta, assim, os dois pés, grudou, não entrava de jeito nenhum. E o padre, pode trazer, não está entrando, não vai. Um esforço, uma luta para conseguir entrar, e entramos. Quando nós entramos, ela caiu no sofá, e o padre começou a fazer, ele era exorcista, licenciado pela igreja, com permissão da igreja, o padre Valeriano, já falecido, e o padre começou a fazer oração. Ele me deu uma cruz com a medalha de São Bento, e disse assim, fique com essa cruz entre os seus olhos e os olhos dela, e não tire essa cruz daí. Parecia que ele tinha visto tudo que tinha acontecido ali no quintal do lado, o medo que eu tive quando eu vi aqueles olhos. Ele não viu nada, não sabia de nada. Ele me disse, fique com essa cruz entre os seus olhos e os olhos dela, e não tire essa cruz daí. E começou a fazer a oração de exorcismo. E quando ele rezou o Pai Nosso, veja bem a força do Pai Nosso. Quando ele rezou o Pai Nosso, essa pessoa, ela uivava. Uma das cenas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Ela uivava, e ao final do Pai Nosso, no amém, ela, como se ela tivesse apagado. Ali naquele momento, na oração do Pai Nosso, houve a libertação dessa pessoa. E a minha libertação, eu nunca mais tive medo do diabo. Nunca mais. Eu descobri que quem está comigo é mais forte do que aqueles que estão contra mim.
Aquele que está conosco é mais forte do que aqueles que estão contra nós. E eu descobri, e aliás na própria palavra nos ensina isso, na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Por que eu estou dizendo que você não pode ter medo do diabo? Porque a palavra diz para a gente não ter medo do diabo. O que a palavra diz? Está aqui. Tiago 4, 7. Diz assim: submetei-vos, pois, a Deus. Submetei-vos, pois, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Submetei-vos, pois, a Deus. Eu me submeto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Numa batalha, quem já viu filme de guerra, né, essas superproduções que tem, ou já viu um documentário, quando um exército está resistindo, ele está com medo? Não. Quando um exército está resistindo, quando está na resistência, quer dizer que ele está lutando muito. Um exército nunca é tão corajoso quando no momento da resistência. Porque na hora da resistência, naquele primeiro momento, parece que o outro exército está mais forte, vem todo mundo para cima, e o exército está resistindo, e quanto maior a resistência, mais chance de vitória. Veja o que a palavra está dizendo para mim e para você: não tenha medo do diabo, não tenha medo do diabo, resistir ao diabo, é outra coisa. Resistir é isso aqui, ó. Você vai resistir, e veja, eu estou resistindo e ele está afastando de mim, não é? Eu estou resistindo, até que ele vai fugir de mim. Quanto mais eu resistir ao diabo, mais ele vai se afastar de mim. Quanto mais você resistir ao diabo, menos força e menos poder ele vai ter para destruir a ponte da fé que você vai estar construindo. Está entendendo? Não tenha medo do diabo, resista ao diabo, lute contra o mal, lute, mas não com as suas forças. A força a gente não tem. Deixa eu voltar o trem para cá, senão atrapalha a TV. Força a gente não tem, não. É aqui nessa marca, certinho? Tá bom? Força a gente não tem, a gente é fraco. Mas aquele que está conosco é a nossa força. Deus é a nossa força, Ele é o nosso tudo. Ele nos dá a sua força, o seu Espírito. Mateus 28, 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E quando Ele subiu aos céus, Ele cumpriu essa promessa. Ele enviou sobre nós o Espírito Santo, que foi potencializado em Pentecostes, como nós vemos em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor nos envia o Espírito Santo para permanecer conosco até o fim dos tempos. E é a força que nós temos, é o poder do Espírito. A força que nós temos é a presença da nossa mãe conosco, aquela que pisou a cabeça da serpente. Não podemos ter medo do diabo, porque se nós tivermos medo do diabo, ele vai nos vencer. Aí o que vai acontecer? Nós vamos construir a ponte do medo. Eu não quis falar do negativo naquela hora, agora eu tenho que encerrar com isso. Eu ensinei a construir a ponte da fé. Estou ensinando agora, nessas poucas palavras, a desconstruir a ponte do medo. A gente desconstrói a ponte do medo quando a gente tira das mãos do inimigo o poder que nós mesmos entregamos a ele com os nossos medos. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. E eu encerro, Padre, com um dos salmos, e um dos versículos dos salmos que eu mais amo, inclusive se tornou o título de um CD, Comigo Estás. Salmo 22, do Bom Pastor, tão conhecido de todos nós. Salmo 22, versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, nada temerei, porque sei que comigo estás. Ainda que você esteja passando pelo vale escuro da morte, da tristeza, do sofrimento, da depressão, creia, Ele está com você. Resista ao mal, e o mal vai fugir de você. Lute contra o mal.